Graça e paz novamente, meus irmãos. Nós já louvamos ao Senhor, reconhecemos sua grandeza, reconhecemos nosso pecado, adoramos a Deus com nossas ofertas e dízimos. E agora chegou o momento de nós ouvirmos a voz do Senhor, a palavra do Senhor, falar conosco. Convido os irmãos para que, se porventura você fechou a sua Bíblia, abra no livro de Judas, ou Carta de Judas. Faremos novamente a leitura dos versos 3 e verso 4. Judas, verso 3 e verso 4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Nós estamos celebramos esta semana, no dia 11, celebramos 85 anos da nossa denominação, Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil. E somos gratos a Deus, neste dia de hoje, neste culto, porque durante esses 85 anos, o Senhor tem conduzido a sua igreja a batalhar pela fé que foi lhe entregue. A batalhar pela fé que foi entregue também à Igreja de Cristo como um todo, mas à nossa denominação, particularmente falando. No logo da nossa igreja, no símbolo da nossa igreja, nós temos o símbolo, a imagem da Bíblia, e ela está aberta no livro de Judas, com a seguinte escrita: a batalhar pela fé. E foi debaixo, então, dessa afirmação que a nossa denominação foi fundada em 1940. Após uma dúvida levantada por um candidato ao ministério sobre uma questão doutrinária, a saber, se a condenação era eterna e sua inclinação ao aniquilacionismo, destruição da alma, e também, após a sugestão por alguns de uma possível reforma na confissão de fé, o sínodo, até então da IPI, Igreja Presbiteriana Independente, se reuniu por diversas vezes, cerca de 2 anos mais ou menos, para tentar resolver a questão. Entretanto, não se chegou em um consenso por haver uma ala conservadora, uma ala liberal e uma mais de centro. Visto que a ortodoxia estava sendo ameaçada e seria então consequentemente sufocada ao longo dos anos, pois muitos queriam aceitar a heresia das penas eternas e outros iriam até conviver tranquilamente com isso, sem se importar com a unidade doutrinária da nossa denominação, foi que, em 11 de fevereiro de 1940, a Segunda Igreja de São Paulo se desligou, criando assim a Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil. E no mês de junho, dia 27, foi criado o primeiro presbitério conservador, com 5 pastores, reverendos Bento Ferraz, Rafael Pages Camacho, João Rodrigues Bicas, Alfredo Alípio do Vale e Armando Pinto de Oliveira. Esses pastores que começaram então este trabalho. Esse marco tão importante para a nossa história nos mostra que não há diálogo com a heresia. Ela deve ser combatida. E é isso que Judas ensina nesse texto que nós lemos. Fazendo uma breve recapitulação, nós vimos anteriormente que Judas começa a falar sobre o problema
antes de começar a falar sobre o problema que ele identificou da licenciosidade de falsos cristãos, antes disso, o que ele faz? Ele começa lembrando os cristãos a quem ele escreve a sua identidade em Deus, quem eles são em Deus e, consequentemente, quem Deus é. Lhes lembrando da sua identidade, de onde Deus os tirou, que são, então, chamados, amados e guardados em Jesus Cristo. Agora, partindo, então, mais particularmente para a exortação propriamente dita, Judas quer instruir sobre o perigo que cerca a igreja e a causa desse perigo. Embora Judas possa ter combatido, assim como Pedro, um certo protognosticismo, né, que eram aqueles que prezavam muito mais pela mente, o conhecimento do que o corpo, ou como se vive em si, e por isso eles caíam em práticas libertinas e não viam pecado nisso, ou seja, Pedro combateu na sua carta pessoas que defendiam que o corpo não é importante, o importante é a alma, então não importa o que eu faço com o meu corpo, o importante é que minha alma esteja bem, como se pudesse dissociar uma coisa da outra. Embora Pedro combate esses tais, vamos ficar aqui com o combate de Judas contra esses homens libertinos, já que ele não se posiciona quem de fato eram seus adversários. Mas sabemos que são homens libertinos, homens ímpios. Então, enfatizando mais o seu caráter de práticas e não de ensino de falsos mestres. Sendo assim, nós temos um grupo que diz ter a graça, porém vive sem santidade. A quem Judas está combatendo? O grupo que ele está combatendo é um grupo da graça barata. É um grupo que defende que tem a graça e não importa como eu viva. O importante é que eu tenha a graça de Jesus na minha vida. Esse é o grupo. Bom, se antes Judas chama a atenção para a situação da igreja em Deus, agora ele diz o que eles têm de fazer e por que devem fazer. Com base nisso, então, nós veremos que, como tema, uma igreja que conhece, discerne e batalha. Esse é o nosso tema da nossa exposição. Em primeiro lugar, então, o que a igreja deveria fazer? Olha o que o verso 3 nos diz. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Primeiro, uma igreja que conhece o que foi dado. Uma igreja que conhece o que foi dado. Antes mesmo de o texto nos ensinar o que a igreja deveria fazer diretamente, que é batalhar pela fé, ele nos ensina algo indiretamente. Por isso, antes de falarmos sobre uma igreja que batalha pela fé, o texto nos ensina que primeiro devemos conhecer essa fé. Por isso, eu vou começar pela colocação de Judas, que diz: pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Uma fé foi entregue aos santos. Na verdade, Judas só pode alertar porque ele conhecia o verdadeiro evangelho. Por que Judas pôde alertar a igreja? Porque ele sabia qual era o verdadeiro evangelho. Essa fé que foi entregue a essa igreja é o conjunto de crenças. Crenças essas que foram formuladas ao longo do relacionamento de Deus com o seu povo. E é claro que são essas crenças que nos sustentam. Quando Judas diz, então, a fé que foi entregue de uma vez por todas, ele está falando o conjunto de doutrinas que foi de uma vez por todas, definitivamente, entregue à igreja de Cristo. É essa fé que eu estou falando. Nós somos guiados por esse conjunto de crenças. Nós vivemos por eles. E por isso devemos batalhar por eles. Mas, como nós vamos batalhar
se nós não conhecemos bem o nosso conjunto de crenças. Judas quer alertar e batalhar pela fé, mas Judas fala que algo foi entregue a eles, o conjunto de crença. Então, se eu não conheço o conjunto de crença que foi me entregue, como que eu vou batalhar pela fé? É impossível. Por isso eu acredito que primeiro cabe uma lição importantíssima a nós. Queremos falar da Bíblia? Então conheçamos ela. Queremos falar da palavra de Deus? Queremos batalhar pela verdadeira doutrina? Então é necessário conhecê-la antes. É necessário ter relacionamento com a Escritura. É necessário se debruçar na palavra de Deus. Pois conhecer a palavra de Deus é conhecer o próprio Deus. Por isso, primeiro, nesse ensino sobre o que a igreja deve fazer, a primeira coisa é a igreja deve conhecer o que foi dado. Judas fala, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Isso foi entregue para nós. Se foi entregue para nós, significa que é algo de Deus, algo que veio na nossa direção, algo que a gente não merecia, Ele nos deu, e algo que devemos prezar, que é a sua santa palavra, inerrante, infalível, inspirada, autoritativa, eficaz, clara. Então, em primeiro lugar, a igreja deve conhecer, se relacionar com a Escritura, conhecer a Escritura. Quando for meditar na Escritura, não dê apenas uma olhadela. Quando for meditar na Escritura, não apenas pense, olha, eu tenho que começar o meu plano anual de leitura, e hoje eu tenho que ler o Gênesis 1, amanhã o 2, depois amanhã o 3. Meu Deus, e agora? Eu tenho que ler o capítulo 4 e assim por diante, eu não posso perder um dia, e eu tenho que ler um capítulo atrás do outro, e não importa. O importante é que eu leia, mesmo que eu tenha que correr para ler a Bíblia. Não faça isso. Leia, se debruce, medite, pense sobre aquilo, conheça. Não se preocupe em ser rápido, se preocupe em ser profundo. Mas, nesse contexto, nessa ideia sobre o que a igreja deve fazer, Judas ensina outra coisa para nós, também implicitamente. Como? Uma igreja que discerne. Então, agora, após vermos que devemos conhecer essa fé que foi dada, podemos ver que Judas nos ensina outra coisa antes de batalhar pela fé, que é discernir a época. Discernir o perigo. Repare que é exatamente o que Judas faz. Antes de Judas dizer aos irmãos expressamente o que eles deveriam fazer, ele mostra indiretamente o que eles deveriam fazer, que era discernir o perigo. Judas, ele se sentiu obrigado por causa da circunstância em sua volta. Judas, ele iria falar sobre batalhar pela fé? Não. O texto diz que Judas ia falar sobre a comum salvação. Ele diz, amados, quando empregava com toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, aí ele diz, foi que me senti obrigado. A pergunta é, por que Judas se sentiu obrigado? Sabe por quê? Porque ele discerniu o perigo e ele entendeu, opa, eu tenho que falar sobre outra coisa, na verdade. Eu tenho que falar para que os irmãos batalhem por essa fé que foi dada. Porque há perigo à nossa volta. Então Judas, quando ele estava escrevendo essa carta, a gente pode concluir que ele discerniu o perigo à sua volta. Por isso ele escreveu essa carta. Ele se sentiu na obrigação de demonstrar a nossa diferença de pensamento com o pensamento do mundo. Portanto, a mudança repentina de Judas sobre o assunto a ser escrito nos faz perceber o perigo que assolava os irmãos. Judas, ele foi sensível à situação à sua volta. Ele foi sensível. Opa, tem alguma coisa errada.
Ele percebeu. Olha o que 1 de João 4, verso 1 diz: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Discernimento. A igreja de Cristo deve estar sensível aos perigos que a cercam. A igreja deve estar sensível aos perigos que a cercam. Mas a pergunta é: como estar sensível? Como uma igreja desenvolve essa sensibilidade para entender um perigo à sua volta? Sabe como? É o que a gente viu anteriormente. Conhecendo o conjunto de doutrinas, o conjunto de crença que foi entregue aos santos. Você só pode discernir o perigo se você tem o conjunto de crenças que Deus te deu. Conhecendo a fé, conhecendo a Deus através da sua palavra. É assim que discerne o perigo. Tem um exemplo muito bom. É claro que nem todos, né? Mas talvez você já viu algum mecânico muito bom, né? O cara é muito bom no que faz. E aí você talvez já foi no mecânico de carro e aí ele, só pelo barulho ali, você ligou o carro, só pelo barulho que o carro o barulho que o carro fez, ele conseguiu identificar o problema. E por quê? Porque ele sabe como que o carro funciona. E ele sabe que não é daquele jeito. Entende? Ele só consegue discernir porque ele sabe como é. E como que a gente discerne o perigo à nossa volta? Sabendo como é de fato a doutrina que Deus nos entregou. A verdade. Ilustração à parte, a igreja deve estar sensível também à voz de Deus. A Bíblia, que a palavra de Deus deve estar em nossos ouvidos, para então estarmos sensíveis ao problema. Se não conhecemos a Bíblia, não conseguiremos identificar o problema e seremos enganados. Há diversas teologias por aí. Diversas. Tome cuidado, no YouTube você acha de montão, tá? Há diversas teologias por aí, enganando muitas pessoas. Nós temos a chamada teologia da prosperidade. Nós temos a teologia da prosperidade, que tudo se resume ao dinheiro. E se você está sofrendo é porque você deve ter algum demônio e você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, você deve ter do bom e do melhor. Você não pode sofrer. Essa é a teologia da prosperidade. Você tem o liberalismo teológico que defende que a Bíblia não é a palavra de Deus. Não crê na inspiração, na infalibilidade da Bíblia, não. Na autoridade da Bíblia, não. Nós temos o antropocentrismo, onde o homem é o centro, né? Como diz aquele famoso filósofo Protágoras, né? O homem é a medida de todas as coisas. Então, eles defendem isso na teologia antropocêntrica. Portanto, a segunda coisa que o texto nos ensina, ainda que indiretamente, é que, assim como Judas foi sensível para discernir o problema que sondava ou rondava a igreja, também devemos ser sensíveis. Discernimento. Primeiro, então, o que a igreja deve fazer? Conhecer a doutrina. Segundo, discernir o perigo à sua volta. Mas, nesse ensino sobre o que a igreja deve fazer, a gente tem um terceiro tópico. Qual é? Uma igreja que batalha pela fé. Agora, então, ainda falando do verso 3, a igreja é exortada a fazer o quê? Batalhar pela fé. A fé que Judas está falando não é necessariamente a segurança ou a confiança do crente, né? Mas sim um conjunto de crenças, como eu falei. A doutrina dos apóstolos, o fundamento dos apóstolos. Algumas traduções acrescentam assim, batalhar diligentemente pela fé, e outras não trazem essa expressão. Entretanto, a ideia é essa, né?
A ideia aqui é que a igreja deve batalhar com afinco pela fé. A igreja deve se esforçar, a igreja deve batalhar com todas as suas forças, se esforçar sem distração nenhuma para alcançar o alvo, para batalhar por essa fé. Se primeiro nós vimos que devemos conhecer e depois discernir, não basta apenas conhecer e discernir. Você pode conhecer, você pode discernir o perigo, mas você pode não fazer nada a respeito. É por isso que é batalhar pela fé. Você deve conhecer a verdadeira teologia, a verdadeira doutrina, você deve discernir o perigo à sua volta e você deve fazer alguma coisa a respeito. Você deve batalhar pela fé que foi dada, lutar contra o falso ensino. E é claro que se a Bíblia que te faz discernir é a mesma Bíblia que te fará batalhar. Lembremos das palavras de Paulo quando ele nos fala para nos vestirmos da armadura de Deus. E ele diz que devemos tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus em Efésios 6, verso 17. A espada da palavra, é a espada que corta tudo. É só estar com ela na mão, né? A Bíblia, a espada, a gente até brinca, né? Se você vê um crente sem a Bíblia na mão, você fala, cadê a espada, irmão? É a espada do crente, é a Bíblia. Esse batalhar pela fé tanto se aplica ao fato de que a igreja deveria combater esses falsos ensinos, o falso evangelho, como também que deveria batalhar consigo mesma para não apostatar, para não se perder. Bom, então, em primeiro lugar, o que a igreja deve fazer? Conhecer, discernir, para então batalhar pela fé. Mas, em segundo lugar, por que a igreja deve batalhar pela fé? Verso de número 4. Portanto, sendo assim, né, dito isso, visto que é assim, certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Nós já vimos que a mudança repentina de assunto era por causa de algo preocupante. E agora veremos explicitamente quem eram esses que preocupavam Judas. Então, primeiro ele fala, intrusos dissimulados. Intrusos dissimulados. Se introduziram com dissimulação, né? A primeira coisa é o fato de Judas os chamarem de intrusos. Intrusos. A ideia de intruso aqui é entrar secretamente. Entrar secretamente ou vestir-se. Essa é a ideia de intruso. Ou seja, são pessoas disfarçadas que entraram no meio da igreja. São impostores que estão no meio da igreja. Embora nós somos rodeados, irmãos, de perseguidores da igreja, embora a gente seja rodeado, estou falando daqueles declarados. Você tem vários inimigos da igreja declarados. Mas o pior perigo é quando esses inimigos são de dentro. Não são declarados, são impostores. Dentro da igreja, infiltrados na igreja. Esse é o pior inimigo, porque é o mais difícil de ser identificado. Nós podemos facilmente identificar alguns inimigos de lá, de fora. Porém, não só antigamente, mas hoje em dia, temos testemunhado maiores perigos dentro da igreja. Pastores, no meio da igreja, alguns chamados pastores falam que são pastores. Teólogos por aí estão, na verdade, fazendo um desserviço para a igreja, ensinando doutrinas de demônios, e muitos crentes, infelizmente, acham a sua mensagem bonitinha, que coisa fofa, massageia o meu ego, não é? Não, mas o que ele está falando, olha que legal, que interessante, será mesmo?
compare com a Escritura. Compare com a Bíblia. Tome cuidado com esses tipos de teólogos por aí. Tome cuidado, porque há muitos falsos no meio da igreja. Pessoas vestidas de cristãos, pregando heresia. E Jesus tinha nos avisado, Jesus avisou desse perigo lá em Mateus 7,15. Olha o que ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas. Ele está vestido de ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Lobos roubadores. Talvez você já passou por uma situação onde deveria identificar algo falso entre os verdadeiros. Talvez você já passou por isso, identificar algo falso entre o verdadeiro, né? É como uma nota, né? Falsa entre as verdadeiras. Vamos lembrar também da história da Chapeuzinho Vermelho. Eu acho que é uma história bem conhecida, né? Onde o lobo, ele encontra com a Chapeuzinho Vermelho, então ele acaba chegando primeiro que a Chapeuzinho Vermelho na casa da vovó, né? Ele manda um caminho mais longo, alguma coisa assim, ele vai pelo caminho mais curto, ele chega primeiro, e ele chega na casa da vovó, vai lá, abocanha a vovó, e quando a Chapeuzinho Vermelho chega, bate na porta, chama pela vovó, quem é que está por trás imitando a voz da vovó? O lobo. E a vovó não conseguiu discernir a voz do lobo e foi enganada. Ela acabou sendo abocanhada. A Chapeuzinho Vermelho também não discerniu a voz do lobo e ela também caiu nas suas garras, embora foi livrada depois. O que o lobo fez? Ele se disfarçou para enganar alguém. O que os lobos roubadores fazem no meio da igreja? Eles se disfarçam para tentar abocanhar os fiéis. É assim que ele faz. Claro, ilustrações à parte, não é histórias à parte. Podemos fazer um link, então, ao que nós vimos anteriormente sobre discernir esses intrusos. A voz. Se você não discernir a voz, você vai abrir a porta para o lobo e vai deixar ele entrar. A igreja deve discernir esses que se disfarçam, pois realmente há joio no meio do trigo, bode no meio de ovelhas. É interessante porque o texto diz que eles, esses ímpios, foram pronunciados para esta condenação. E isso nos mostra pelo menos duas coisas. Primeiro, que esses falsos mestres dissimulados se introduzem e mentem para cavar a sua própria cova, se condenarem. Segundo, que se introduzem... Segundo, que poderíamos perguntar por que Deus colocou esses vasos de ira entre nós? Eu diria que é tanto para os amantes da sua teologia caírem nos seus erros, como também para que a verdadeira igreja se manifeste em defesa da fé. Por que há tanta enganação no meio da igreja? Duas coisas você pode entender. Para que a verdadeira igreja se manifeste e para que os amantes da sua teologia caiam nas suas garras. Pessoas que Deus já entregou. Por que muitas igrejas com falsos pastores estão sempre abarrotadas? Por causa dos seus amantes da sua teologia. Eles gostam disso, eles amam isso. Eles querem aquilo. Então, tome cuidado para que você não caia nessa enganação. Bom, mas nós temos então outro aspecto desses dissimulados, intrusos dissimulados. Eles distorcem a graça de Deus. Distorcem a graça de Deus. Ainda que esses intrusos, falsos mestres, se vistam de cristãos verdadeiros, de ministros de Deus, quando eles abrem a boca e descarregam sua teologia, mostram de fato quem são. Quando o texto diz aí, transformam, a ideia é colocar uma coisa no lugar de outra, substituir.
eles dão outro sentido para a graça de Deus. Eles inserem uma nova interpretação para a graça de Deus, mudando assim o verdadeiro significado da graça, transformando a graça em libertinagem. E eles não fazem isso só uma vez, eles são caracterizados por fazerem isso. Lembremos de que esses a quem Judas está falando estão pregando um tipo de licenciosidade. Mas se nós trazermos para o nosso dia de hoje, é o que nós chamamos de hipergraça. Não sei quem já ouviu falar nisso. Hipergraça ou graça barata. O que é a graça barata? É um exagero da graça. É uma mensagem da graça, o foco na graça de Deus, em detrimento de uma vida em santidade. Em detrimento da obediência à lei, aos mandamentos, a vida em santidade na presença do Senhor. O importante é a graça, o importante é o amor. Jesus me ama, se Jesus me ama, ele está nem aí para o meu pecado, eu faço o que eu quero. Depois eu chego na igreja e ele me recebe completamente, porque eu sou amado dele. É essa teologia que muitos têm ensinado por aí, a graça barata. Então não importa, se você recebeu a graça, viva como você quiser, tá bom? É a graça que esquece que Deus é gracioso, mas que Deus também é santo. Deus é bondoso e misericordioso, mas Deus também é justo e Deus também se ira. Bom, eles negam o senhorio de Cristo. Eles vivem negando o senhorio de Cristo através da sua vida. O que isso significa? Significa que Jesus não é o Senhor da vida deles em todo momento. Eles não levam isso em consideração. É por isso que Judas enfatiza isso. Eles alegam que eles têm a graça, mas eles têm a graça e vivem como que se eles não tivessem o senhorio de Cristo na vida deles. Por isso que Judas diz, negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Não é à toa porque Judas fala isso. Por que eles negam o soberano Senhor? Porque eles não estão nem aí que o Senhor Jesus seja o Senhor da vida deles em todo momento. Em todo momento da sua vida. Certo? É corandel, vivendo diante da face de Deus em todo momento. Bom, eu quero concluir dizendo o seguinte, irmãos. Nós temos diante de nós exatamente um retrato do que está acontecendo em nossos dias. O problema que Judas enfrentou lá é o mesmo problema que a gente enfrenta hoje. Esse texto que está logo no emblema da nossa igreja, esse verso de Judas, vem nos lembrar que sempre a doutrina bíblica será atacada e temos de estar prontos a defendê-la, sempre. Como vimos, temos que ser uma igreja que conhece a fé que foi dada, que discerne o perigo à nossa volta, que batalha pela fé, porque muitos infiltrados estão distorcendo o evangelho de Cristo. Eu quero trazer 3 aplicações. Primeiro, discernindo a si mesmo. Primeira aplicação. Falamos aqui que Judas discerniu bem a sua época. E também devemos fazer o mesmo, discernir a nossa época. Mas devemos também estar atentos às heresias do nosso próprio coração. O nosso coração, irmãos, ele faz muita heresia. Para não confundirmos a voz de Deus com a nossa própria voz. Como disse uma vez João Calvino, quem não estuda a Bíblia confunde heresia com a voz de Deus. E isso nos leva à nossa segunda aplicação, conhecendo mais a Deus. Isso deve nos levar a um compromisso maior com as Escrituras, pois ela nos fará conhecer mais a Deus e fundamentar a nossa fé, e assim nos fará discernir os perigos que distorcem o Evangelho. Nós estamos longe historicamente daqueles que ofereciam perigo para Judas, mas estamos ainda bem perto das suas ideias. Esses homens ficaram lá para trás, mas as suas ideias chegaram até nós.
doutrinas de demônios. Elas nos rodeiam e tentam matar, minar a igreja de Cristo em doses pequenas, tá? Cuidado com as doses pequenas de heresias. Uma dose pequena de heresia aqui, outra lá, depois ali. Você não combate, você não corta o mal pela raiz, e quando você percebe, você já está submerso. Você já está abraçando completamente doutrinas de demônios. Tome cuidado com as heresias. Em último lugar, batalhe pela fé. Batalhe pela fé. Nós falamos aqui sobre defender a fé. Mas batalhar pela fé também abrange um aspecto ofensivo. Não só defender, mas atacar. Ou seja, não somente esperar que os incrédulos peçam a razão da nossa esperança, nós devemos confrontar as suas heresias. A nossa denominação, ela surgiu num contexto de defesa da fé, certo? Mas nós devemos também trazer isso para um aspecto ofensivo. E devemos também batalhar pela fé, no sentido de avançar, pregar o evangelho, porque assim as mentiras, as heresias, elas vão sendo eliminadas, vão sendo cada vez mais diminuídas. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e o Espírito Santo aplique sua palavra em nosso coração.